Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M. Temos ainda o WhatsApp, é São Paulo 11 974012235 e o telefone à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o advogado Alexandre Thiolier. Thiolier, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E eu não posso, evidentemente, começar o seu programa sem maldade. Tá na hora de você pedir o boné, Haddad. Vai embora, Haddad, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais. São Paulo chora, maldade, Haddad. Doutor Alberto Rolo, prazer tê-lo aqui, doutor Rolo. Zé Copé, é muito bom vê-lo e estar com essa mesa e a satisfação de encontrar você de dia, né? Teve época que eu só conseguia falar com você à noite, através da Rádio Bandeirantes. Certo. Doutor Alberto Rolo é o especialista, né, conceituadíssimo na legislação eleitoral. Também conosco o advogado Afonso Paciléu. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, Zé Copé. É um prazer, muito obrigado pela presença aqui. É um prazer estar com todos vocês. E vamos falar aqui sobre vários assuntos. Eu vi que a turma aqui é animada, né? Todo mundo tem bastante a falar aqui. Você é diretor jurídico da Lalabi. Isso, exatamente. Pronunciei corretamente? Lalabi, perfeito. Lalabi é um site, é uma plataforma digital que auxilia o empregador doméstico na sua relação com o seu empregado, né? Então, Já a gente fala com mais detalhes sobre Vamos isso. sim. Aliás, a mesa hoje está repleta de advogados. Chega a 4, esse número eu não gosto, viu? Porque me lembra alguma coisa do Código Penal. Doutor Misael Antônio de Souza, prazer tê-lo aqui, Misael. Prazer é meu. Zé Nilda, muito obrigado pelo convite. Sou partidário da sua iniciativa, Tolier. Fora! Haddad! Chega! Você não precisa mais ficar em São Paulo. Nós não precisamos de você. Isso é verdade. Aliás, eu não sei nem por que você veio. Por que você veio para São Paulo? E gozado que você é paulista, né? E abandonou a nossa cidade permanece em aqui. todos os pontos. E permanece aqui. Permanece E o pai aqui. dele é um grande empresário da construção civil. Não, você diz porque veio para São Paulo. Ele é paulistano. Não, veio para administrar a Tá cidade. bom. Souvenir, É. souvenir. não precisava. Foi Ele votado. não precisaria. Foi Ele votado não para isso. precisaria. Ele Mas graças- venceu uma eleição legítima. Mas, graças a Deus, o povo de São Paulo, inteligente como sempre, não apoiamos aquele que eles apresentaram como candidato a governador, porque aquele era outro bandido. Veja a situação que está a saúde pública nesse país, e eles apregoavam que era o melhor ministro da saúde na época. Né? Igual Graças a Deus. maldade, o melhor ministro da Educação. Teve 500 provas impugnadas. Impugnadas. E não fez nada O pelo apelido dele é souvenir, ele gosta de faixa. né? Olha, faixa. continua a Faixa vermelha repercutir. Vamos todo lado. enfaixá-lo, viu, Toledo? Continua a Vamos repercutir o que aconteceu neste domingo à noite, no momento em que a presidente iniciou um pronunciamento na televisão. Assim que ela apareceu na televisão, a população se manifestou através de um panelaço, e a presidente considera natural que um país democrático tenha protesto. Sobre já estamos passando para o próximo domingo, né, que a população deverá se manifestar de novo, saindo às ruas, a manifestação aqui em São Paulo. Doutor Alberto Rolo, muito se fala em impeachment e o discurso da presidente é exatamente questionando a possibilidade de um impeachment que atinja ela. O senhor, como é especialista em legislação eleitoral, aliás, já repito, todos na mesa são advogados, eu não sou, nem Que bacharel sorte a sou, sua, hein? nem bacharel sou, Sorte, que homem de mas sorte. todos se referem à possibilidade ou não, ou à impossibilidade de um impeachment. Bom, existe previsão legal de se aplicar o impeachment. Já foi usado isso quando foi a época do Collor. E a mesma coisa pode acontecer agora. Não há como nem porquê a Dilma dizer que não pode. Se ela está agindo bem, se ela está governando bem, se ela está tendo atitudes positivas, seria e será justo que não seja atingida por impeachment. Mas na medida em que ela age mal, atua mal,
Não vem também com aquele golpe de eu não sabia. Fizeram, mas eu não sabia. Então, aprenda da próxima vez. Deixe de ser candidato a presidente para primeiro aprender a fazer as coisas. Doutor, então nós temos chance? O povo tem chance de ter impeachment? Impeachment é um negócio perigoso, não é certo que dê certo e nem é certo que vá ter conclusões positivas nem que vai melhorar. Mas, pelo menos, ela está sendo informada que existe muita gente absolutamente descontente com ela. Bom, eu pessoalmente acho que o impeachment tem que ter um fato doloso do presidente. Eu não acredito na possibilidade, embora defendida pelo professor Ives Gandra, do impeachment por culpa. Eu não acredito nisso. Eu acho que nesse momento não aconteceu nada especificamente que a envolve. Agora, independentemente do impeachment, eu não quero ter a ideia de que o Brasil é um Paraguai, que você tira a pessoa se você não está satisfeito. Nesse terceiro turno, eu confesso que eu não é da minha linha. Mas eu também não sou da linha daqueles que desqualificaram o panelaço, com a história de que foi em varanda gourmet. Que não deu certo. Que não deu certo, que foi varanda gourmet. Varanda gourmet é uma vírgula. Uma vírgula. A minha secretária do lar, minha funcionária, aliás, estou muito interessado em ouvir suas observações, mora na periferia de São Caetano. E teve panelaço lá. Ela lá batendo a panela, ela que me contou. Então não me venha com desqualificação, porque a ideia desses, eu não vou poder falar o que eu penso, desses senhores que governam o Brasil e desses políticos que assessoram a presidência, esses que você sabe perfeitamente quem são. Até o nome dele. Até o nome, né? O apelido dele era Falso Brilhante, eu não sei se ainda é. Nome e sobrenome. Nome, sobrenome, Fred Mercury, sei lá. Enfim. O que acontece é o seguinte, eles passaram a agir da seguinte maneira, desqualificando o protesto. Diz que tudo bem, o protesto pode existir, mas desqualificando, é coisa de milionário. Não tem nada de milionário, não. Quem está sofrendo é o povo. O povo, porque essa senhora saiu candidata com um discurso e no dia seguinte fez outra coisa completamente diferente. E que todo mundo sabia que era necessário fazer. Então ela fez, na verdade, aspas, fecha aspas, e em tese, evidentemente, para não ter qualquer problema futuro, foi um estelionato eleitoral monumental em São Paulo. Doloso. E no Brasil. Doloso. Doloso. Nesse caso, doloso. Tá nesse caso, doloso. Mas, enfim, seja como for, para mim é mais importante a gente fazer as manifestações sem bagunça, sem nada. Evidentemente, vai ter os infiltrados no dia 15 de março para tentar transformar isso numa bagunçada danada, para jogar a culpa naqueles que não estão insatisfeitos, não por ela ter ganho a eleição. Eu sou um cara de oposição, concreto. Eu tenho respeito à eleição da presidente Dilma. Mas agora eu tenho o direito de me manifestar contra o que ela vem fazendo, em prejuízo àquelas pessoas que perdem mais. Quem é que perde mais? Não é o milionário, porque o milionário aplica em juros. Quem perde é quem tira o dinheiro do bolso para a boca. Este sim é que está perdendo todo mês uma quantia enorme do seu salário. Afonso. E ao contrário do que vem dizendo, que a população na periferia não participou, muito pelo contrário. Eu estava ali no Morumbi no momento e perto da Paraisópolis, e o barulho vinha com muita força da Paraisópolis, eram carros, buzinas e panelas, enfim. Então a insatisfação é geral, de fato. Esperamos dia 15 com mais alegria, com mais panela, com mais barulho. Todos convocados para o dia 15. Doutor Rolo, no programa de ontem, durante a discussão sobre este assunto, estava recente ainda o panelaço, alguém se referiu aqui a um impeachment, o vice não assume. Não teria condições legais de assumir o vice num caso desse, pelo tempo da posse até agora? Está valendo ainda aqueles 2 anos para que o vice assuma, 2 anos? A legislação, me recordo bem, dizia que o titular deveria exercer 2 anos de mandato, aí sim o seu sucessor podia assumir. É lógico que o Sarney assumiu sem que o titular tivesse tomado... Sarney assumiu sem que o titular tivesse tomado posse. Sim. E no caso do Itamar, ele assumiu, o Collor ainda não tinha 2 anos de... 1 ano e 8 meses. E o Jango assumiu com 7 meses de governo do... A Constituição era diferente.
A possibilidade, ainda existe essa regra? Vamos Sai colocar assim. sai o presidente, quem vai para o lugar dele é o vice-presidente. Só não vai o vice-presidente se outra razão de ordem jurídica houver, e me parece que nesse caso não existe. Seria pelo fato das doações de campanha terem vindo de furto da Petrobras, né? Então cairia a chapa inteira. O impeachment se daria. Acho que nesse sentido que estão pensando. Cai a chapa inteira quando você entra com ação de investigação, quando você Demora entra 6 com recurso contra a diplomação, alguma coisa do tipo. Aí vai o vice também. E está na lei que, indo o titular, vai o vice nesse tipo de caso. Ação de impugnação de mandato, recurso contra a diplomação. Agora, Mas não seria impeachment. Não vice. seria impeachment, não. Sim. Seria razão de ordem legal. Exato. Por fato previsto na lei. No caso específico da ação de impugnação de mandato eletivo, é o artigo 14 da Constituição Federal. Está lá a previsão, no recurso contra a diplomação, não é Constituição, é lei, e assim vai. Agora, fora isso... O vice assume. Normalmente, quem tem que assumir é o vice. E o vice, em várias circunstâncias. Quer dizer, o vice, no caso do... Michel Temer não está presente, é o presidente do Senado, depois vem primeiro o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado, e assim vai. E tudo lá no Supremo sendo investigado. É uma beleza. Presidente do Supremo Tribunal Federal, 6 por meia há uma dúzia. ordem de... Perfeito. Doutor Misael, o governo federal teme que novas manifestações atrasem a votação do ajuste fiscal por receio dos parlamentares de aprovar medidas impopulares. Líderes do Congresso reagiram ontem de maneiras diferentes sobre o tema. Enquanto o presidente do Senado, Renan Calheiros, segue criticando o governo, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse que a aprovação do ajuste fiscal é urgente para que o país mantenha a estabilidade e não perca investimentos. Esperamos o bom senso dos parlamentares aprovando que é de interesse do povo e não interesse da presidente, do presidente da Câmara ou do Senado. Queremos o que seja de interesse do povo. E não pode haver interrupções nessas aprovações. Tem que haver o empenho, tem que haver, sim, a dedicação dos parlamentares em aprovar. O que for bom tem que ser aprovado. O que não for, posterga. O que não pode acontecer, Zancopé, é o seguinte: é para a presidência da República pensar que o Congresso é um anexo do Palácio e enfiar a goela abaixo dos deputados. Mas é o que eles pensam. Uma Mas é o que plataforma. vem acontecendo. Mas É o que vem acontece que acontecendo. parece que com o atual presidente da Câmara dos Deputados, parece que a questão mudou. Então, o que é necessário o ajuste, não há dúvida nenhuma. Por isso que eu disse antes que era um estelionato fantástico. O presidente sabia que isso teria que acontecer, mas dizia, não, o outro candidato que vai ter que fazer, etc. Mas o que acontece é o seguinte: o grave da história é a perda do grau de investimento que o Brasil tem. A Petrobras já perdeu esse grau de investimento. No momento que o Brasil perder esse grau de investimento, todos os fundos soberanos que aplicam no Brasil, por questões regulamentares, são obrigados a retirar o dinheiro do Brasil. E nesse instante nós teremos, aí sim, uma crise de estabilidade muito grande. As nossas divisas simplesmente desaparecerão. Então há um interesse muito acima dos partidos para que se resolva isso. Agora, eu acho que a parte política, com todo o respeito, eu não sou nenhum expert nesse assunto, mas com aquela velha história, conversando a gente se entende, né? Não posso chegar para você, Zancopé, vamos tomar uma cerveja naquele bar lá. Por que você não pode querer tomar uma cervejinha em outro bar? Mas Certo a que política é a arte do diálogo. Da arte do diálogo e a arte do possível. É tentar expandir o máximo possível. Esse é o jogo. Afonso. E culpar as manifestações é fácil, né? Então, o atraso é pelas manifestações. Isso não pode ser aceitável. Doutor Rolo. Não, eu acho que realmente você tem que fazer o que tem que fazer, não ficar achando que não dá para fazer, não aceito dessa maneira, ou dizer, vou
vou fazer da maneira tal e não da maneira qual, e na hora que aparece a oportunidade, faz exatamente o contrário, faz da maneira qual e deixa a maneira tal de lado. Eu acho que existe toda a condição de levar adiante esse projeto de lei. Quem está comandando isso aí é o ministro da Fazenda, é o Levi. Não adianta dizer, não, mas não pode fazer, isso vai prejudicar o povo. Não, tudo indica, pelo menos na nossa visão, que aquilo que o Levi propôs vai ter que fazer, vai ter que ser feito, sob pena de, se isso não for feito, o Brasil ainda continua sofrendo mais prejuízo. Doutor Rolo, um questionamento ali num desses artigos de especialistas, juristas e tudo mais, que essas acusações com relação a presidente referem-se ao mandato anterior, então teriam cessado. Como isso é projetado na época que a gente não tinha reeleição, essas acusações, essas pendências cessariam porque ela iniciou um novo mandato. Isso existe? Essa caracterização pode acontecer? Existe muita coisa na legislação que não atinge o mandato novo, só atinge o mandato exercido na época que estava sendo exercido. Então, eu concordo com essa ideia de que você só pode punir, ou só deve punir, ou só é aceitável que puna aquilo que aconteceu durante o exercício daquele mandato onde as coisas aconteceram. Porque nós estamos vivendo uma situação diferente do que acontecia no Brasil. Desde que o instrumento da reeleição existe, e é recente, né? Nós temos pouco tempo de reeleição, 12 anos, 15 anos, vamos fazer um número redondo, né? Então, esta situação, hoje as acusações com relação à presidente se referem ao mandato anterior dela. Tudo que está sendo levantado aí, tudo que está sendo revolvido, diz respeito a um período eleitoral anterior a este atual, que se iniciou dia 1º de janeiro. Isso pode causar algum, não seria prejuízo, mas alguma interrupção em tudo isso que está acontecendo? Eu acho que se você pune aquilo que foi mal feito, não vai ficar bom. Eu exerci o mandato de 1900 e tanto a 1900 e tanto. Por isso que eu fiz aqui, eu posso ser punido. Mas pelo que eu vou fazer lá adiante, aí não posso, porque não foi punido na época que eu era o presidente da República ou coisa parecida. Eu acho que tem que ser aberta a possibilidade. Não concordo com esse negócio de dizer que caso novo, é situação nova, não vou punir. Ou é situação ultrapassada, então vou punir só em função disso. Aconteceu, não tinha reeleição, agora tem, e já que tem reeleição, pode ser aplicado, sim, o princípio... Mas o problema não é nem tanto das atitudes dela como presidente da República. Essas são as atitudes, mais para trás ainda, na época dela como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Na época em que ela foi chefe da Casa Civil, na época que ela foi ministra das Minas e Energias, onde estava envolvendo todo esse processo. Porque pelos depoimentos, pela colaboração premiada ou pela delação premiada desse gerente que está hoje tá aí na TV prestando depoimento na CPI, foi institucionalizada a corrupção em 2004, ocasião em que ela não era presidente da República. O presidente da República era o presidente Lula. O que existe é aquele dispositivo na Constituição que diz que o presidente não pode ser investigado. Ele teria que sofrer a denúncia direta e tudo mais, etc. E acho que o Ministério Público está entendendo que não tem elementos suficientes para poder tomar uma medida dessa natureza. Eu vejo que o problema daqui para frente, por quê? Não descobrimos ainda o que está acontecendo agora, porque essa equipe que estava administrando continua administrando. Os roubos continuam existindo. Da mesma forma. Eles podem ter sido supervalorizados agora com a dificuldade. Agora que os roubos continuam, não mudaram. Quem mudou no Ministério? Quem mudou nas autarquias do governo? Quem mudou nas estatais do governo? Pouca gente. Então, esse roubo continua sim e tem que ser investigado pelo Ministério Público dia e noite. E a filosofia que eles entraram no governo foi de quê? Honestidade, lisura, progresso.
E qual é o progresso que eles trouxeram para o Brasil? O Brasil é o único país que cresceu 1%, menos de 1% no ano passado. E ó, me permite fazer Sim. só um comentário. Aquela bravata bolivariana, Brasil, pátria educadora, o ministro da Educação teve a capacidade de dar uma declaração que no parlamento existiam 400 bandidos, achacadores. Como é que ele pode querer, como é que um ministro, que o Lula dissesse isso como deputado, como deputado, mas um ministro de Estado, de Estado não pode falar um negócio desse. Claro. O cidadão tem que ser imediatamente demitido. Como é que vai ser? Ele está convocado para prestar depoimento amanhã. Se ele não for, ele está sujeito à prisão. Ele está convocado, não foi convite. Vai ter que se explicar lá. Quem sabe vai pedir desculpa. E provavelmente um deputado vai levantar a mão e vai dizer: só pede desculpa quem tem culpa. É isso. Como é que o cidadão fala um negócio desse com o ministro? Quando, na verdade, o achaque, a propina, a safadeza ocorre dentro do governo. Dentro do governo. Dentro do governo. Só E não isto vê vem que ele vindo institucionalizado. Foi repetido hoje na CPI, a partir de 2004. Aparelharam a Petrobras. E eu digo mais, hein? Só a Se essa Petrobras? investigação, Isso é que é se o essa detalhe. investigação Esse se é que é o abrir, detalhe. doutor, esse Vacari que está Aparece tudo. esse Vacari que está sendo acusado de ser o operador do PT, etc., ele era tesoureiro de Itaipu. Imagina você com os paraguaios ali, meu. Ainda tem água lá em Itaipu? Ainda não sei se tem água em Itaipu. Onde não tem água é aqui, né? Esse governo estadual fica também sonhando que Deus mande água. Jesus, por favor, apareça água. Aí não São dá. Pedro. Exatamente. Os caras Tiolier. ficam torcendo aí. Mas, Tiolier, Hein? culpar o governo pela estiagem também Não é verdade. Faz quantos anos que o PSDB está governando São Paulo? Se incluir o Montoro, faz mais de 25 anos. Será possível que durante esse período e todo lá ninguém percebeu que estava havendo um declínio? Peraí, mas- E outra coisa, quando a questão é grave, inventam-se palavras bonitas para o povo não entender. Crise hídrica. É falta d'água. Não tem crise hídrica. É falta d'água. Na campanha para a reeleição, a seca existia só no estado de São Paulo. Agora não, o problema é nacional, de acordo com o depoimento da presidenta no domingo. Não. O problema é grave, porque é uma estiagem nacional que o Brasil nunca Não, atravessou. a essa minha fase. crítica é falta de gestão em São Paulo. Claro não é possível que não tenham visto isso. Mas, enfim, porque senão ficam dizendo assim, você só ataca o governo federal, tem que atacar onde está errado aqui na questão nós do governo estamos estadual atacando a também. prefeitura. Não, mas a Nós prefeitura estamos não é uma atacando. questão de ataque. A prefeitura, o prefeito não tem noção do que ele está fazendo. Ele não sabe onde ele está perdido. Eu acho que ele não acha o gabinete dele no escuro. Pelo amor de Depende. Se tiver faixa, ele é capaz de achar. Não, faixa faixa ele acha. Provavelmente ele deve caminhar de bicicleta em São Paulo. Né? Não, ele não anda de bicicleta. Pois Não é, anda, deveria. não anda. Ele foi uma vez de metrô e depois parou. Doutor Misael, agora eu toquei nesse assunto de como é que é crise hídrica. né? O povo é hídrica. crise hídrica. Crise O povão hídrica. entende a coisa com falta d'água na E cara. você foi taxativo Não aqui, faltaria água dizer em São não Paulo. vai faltar água em água. São Paulo e não vai faltar água em São Olha aí, Paulo. é outro que reza todo dia. É uma não maravilha. vai faltar água em São Maravilha. Paulo. Você disse que lá, como é que é a situação, o quadro que você desenhou aquela vez, quem já viu, já saiu de balde de madrugada para ir no caminhão entrar numa fila de pipa. caminhão para pegar um balde, ficar uma semana inteira para cozinhar, lavar, tomar banho. Isso é nada, cara. São Paulo é nada. Você tem água mineral, você tem poços artesianos. São Paulo é rico, não tem Nossa problema. Senhora. Deus me livre. Tiolier. Deus Esse me é o livre. quadro Olha, eu dele, vou dizer um pelo negócio. Como tem gente, eu vou com todo respeito, aí, com todo respeito. Eu vou dizer a você, o governador Alckmin é um homem de muita sorte, né? Tolier. É um homem de muita sorte, porque eu vou dizer o seguinte, eu quero ver essa conversa em outubro. Porque nós estamos aumentando ainda no segundo volume morto da Cantareira, meu filho. E ontem eu assisti num programa da TV Cultura, o secretário hídrico, sei lá, de abastecimento, recursos de abastecimento, saneamento, dizendo o seguinte, cautela, cautela. E ele mesmo reconhece que se fizer um rodízio de 4x2, tem contaminação da água, tem problemas sérios. Então, cautela, cautela, está chovendo agora, vai parar de chover, vai parar de chover. Eu torço muito para que a Cantareira transborde. Tudo chova bastante, mas eu devo dizer que tem que ter um processo de gestão mais sério. Com certeza. Em 2010, Francisco Morato estava ameaçado pelo transbordamento do Cantareira. Você vê. Né? 2010, é recente.
Estamos há 5 anos 5 dessa anos. situação que nós tivemos. É verdade. Então, quando você fala de gestão, de planejamento, É. a situação oscila de tal maneira. Mas a pessoa tem que acompanhar. Você tem que acompanhar. Lembra quando teve a época do apagão, que puseram aquele ministro Parente, que montou um esquema de acompanhamento da energia? Lembra? Quanto aquele negócio? Foi lá, tinha uma gestão, passou a ter uma gestão específica. É um comitê de crise. Tem que ter um comitê de crise acompanhando isso de forma categórica, porque efetivamente nós estamos vivendo uma crise. E de falta d'água, minha senhora, meu senhor, falta d'água. Esse negócio de hídrico é conversa para tentar, quem sabe, pessoa mais que não tem maior conhecimento, não entender do que se trata o assunto. Ela só vai entender quando faltar água na. E hoje lendo que o sistema o Guarapiranga se tornou o principal fornecedor da Sabesp. Houve um aumento significativo. Agora, em números, eu não sei se vocês sabem os números certos, mas a mesma população que é abastecida pela Guarapiranga é abastecida pelo Cantareira, que tem um volume muito maior. Não. Não, Qual é a Cantareira é quantidade maior. de números? Vocês... Não. Cantareira é maior. Cantareira é responsável pelo abastecimento de 5 milhões de pessoas. Né? É um número desse. Cantareira, 6. 6 milhões de pessoas. Isso. Então, você E colocou o 1 milhão a Guarapiranga, mais na 5. minha conta. Não, e o Guarapiranga, 5. Você tem 20 milhões na Grande São Paulo que são abastecidos por esse sistema todo que existe Mas, em torno da capital. Né? Zancopé, Com exceção da quantos Billings, que milhões abastece o existiam? litoral. Quantos milhões existiam em 1982? É lógico. É evidente. Não fizeram nada. Foi a Não época foi feito que nada. foram feitas as obras que nós estamos usufruindo até hoje. Não fizeram nada. 1982. Não, e a parte de é a mesma vazamento? coisa da parte elétrica. E a parte de vazamento? Como é que não vai haver um apagão em São Paulo? Você tem bairros que simplesmente dobraram a população. Morumbi, por exemplo, é um caso típico. Sim. Dobrou a população no Morumbi. Agora, há quantos anos foi construída a rede elétrica? Não, e a parte Atual. de perda de água da Sabesp nos encanamentos, que enorme. nunca foram, não houve Nunca. manutenção. Os canos É igual estão esses viadutos, apodrecendo. que eu não querendo tirar o foco, é igual os viadutos aqui em São Paulo. Eu fico pensando, se há manutenção nesses viadutos. Sinceramente, Zero. um dia, Zero. um dia Zero. vai cair, Zero. mas Deus me livre, É zero. guarda. Um dia vai cair uma Tem desgraça. cupim, tem viaduto com cupim. É, O cupim então, aqui, o cupim em São Paulo ataca o cimento. É. Né? Já foi feita uma matéria sobre isso E no atacar Minhocão. o Palácio dos Bandeirantes, cupim o ataca Palácio o do cimento. Prefeito. O Minhocão, em vários lugares, tem ataque de cupim. Cupim que a gente aprendeu lá Lá em cima. lá em cima, que é só taca madeira. São Paulo, eles evoluíram. Ele tá Você com está guarda-roupa, acompanhando cara. Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9h, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação, 6 horas da tarde. Hoje, terça-feira, mais uma vez conosco, como toda terça-feira, as dicas da FIPESP, hoje voltadas para o transporte estudantil. Conosco, Gisele Souza, do setor de eventos. Tema de hoje, passe livre para estudantes. Começou segunda-feira, 2 de março, cadastramento para o transporte gratuito estudantil para o metrô, para os trens da CPTM e ônibus da empresa metropolitana de transportes urbanos. A lei sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, dia 19 de fevereiro, concede passe livre para 2 viagens por dia, não cumulativas, até o limite de 48 viagens gratuitas por mês para estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, quem mais tem direito ao passe livre, além dos estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública? Também tem direito ao benefício estudantes do curso superior que comprovem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, bolsistas do ProUni, financiados pelo FIES, integrantes do programa Bolsa Universidade ou atendidos por programas governamentais de cotas sociais. Os direitos se estendem aos estudantes de concursos públicos ou privados técnicos, tecnológicos e profissionalizantes, que comprovem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo nacional. Estudantes que não se enquadram em nenhum desses requisitos acima permanecem com o direito de 50% da gratuidade. Gisele, no caso do metrô e da CPTM, a gratuidade é válida para o bilhete único estudante. Como o aluno deve proceder para conseguir esse direito? A instituição de ensino deve encaminhar à SP Trans, responsável por gerenciar o bilhete único, os dados do estudante. É a escola quem vai informar se o aluno está inscrito ou não em um dos programas aceitos para esta gratuidade. Com base nesses dados, a SP Trans libera ou não o bilhete único. Para ser beneficiado, a escola tem que estar localizada na cidade de São Paulo ou em um município atendido pela CPTM. O aluno deve morar pelo menos a 1 quilômetro de distância da unidade de ensino e deve haver também ligação por transporte coletivo entre a escola e a residência do estudante. E depois disso tudo, o crédito já é automaticamente liberado para o bilhete único do estudante, Gisele? Não. Após todo esse processo, o estudante ainda precisa confirmar pelo site estudante.sptrans.com.br se a escola enviou mesmo os seus dados, além de preencher a declaração de renda, caso seja necessário. Somente a partir do envio destes dados é que o cartão poderá ter a gratuidade ativada pelo sistema, que creditará as cotas a partir do dia 9 de março, prazo para as adequações tecnológicas do sistema. Após a habilitação da gratuidade, o estudante deve inserir o cartão em um equipamento de recarga de vale transporte, consulta de saldo, presente em todas as estações de metrô ou postos da rede credenciada da SP Trans, para liberar os créditos das viagens gratuitas. Gisele Souza, agradeço a tua gentileza mais uma vez com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Você está conosco no Gente que Fala. Hoje só temos advogados aqui. A bancada hoje formada pelo Alexandre Thiolier, doutor Alberto Rolo, que é especialista em legislação eleitoral, doutor Misael Antônio de Souza e também o Afonso
Paciléu, que é diretor jurídico da Lalabi. Explica para a gente, o Tiolia estava interessado em ter detalhes da Lalabi, essa Eu plataforma. estava tentando aqui obter as informações antes, mas achei melhor aguardar. Vamos lá, Lalabi o que que é? É um site, www.lalabi.com.br, é uma plataforma digital que depois da PEC das domésticas, né, a PEC das domésticas, que é como todos conhecem, a Emenda Constitucional 72 de 2013, ela estabeleceu que era necessário o controle de jornada, entre outras coisas. Mas o principal, vamos falar sobre o controle de jornada. E como que uma relação doméstica, que é tão informal, pode controlar isso da forma que a lei vai te exigir? Então, por isso nasceu o Lalabi, para facilitar exatamente esse controle, né? Então, o empregado, ele pode, pelo celular dele, ele chega no trabalho, ele pega o celular e coloca lá, cheguei. Na hora que ele vai embora, ele sai da casa, terminou o trabalho. Começa o almoço, ele marca. Então, por aí vai todo esse controle. E você, empregador, tem tudo isso na tela do seu computador, sabendo se o empregado está dentro do horário, se não está, se faltou. E no final do mês, fazer o controle de ponto. Aquilo é impresso com os horários que ele efetivamente fez. E também já sai guias de GPS para pagamento de INSS, fundo de garantia para quem opta por recolher. E também a folha de pagamento, já sai o recibo, o vale transporte, enfim. E não só pelo celular também. Vamos dizer que você tem a dúvida, mas será que meu empregado chegou no horário? Do telefone fixo da sua casa, o empregado faz a ligação para o Lalabi e com a senha dele ele faz a marcação, que entrou para o trabalho e que sai. Então é um sistema que funciona e ajuda muito, porque não é fácil seguir o que a lei determinou. Tiolia. Olha, eu acho o aplicativo excelente, especialmente essa segunda parte que é a pessoa usando o telefone fixo, porque aí não há qualquer... Evidentemente, quem trabalha na nossa casa, você... Eu estava sem crédito. Exatamente. Estava sem crédito, ou marca, ou sem querer, marca, cheguei em vez das 7, cheguei às 5h30 da manhã, aquelas coisas. Mas eu acho uma plataforma... esses aplicativos são excepcionais. É uma questão de a gente acostumar realmente a usar. Agora, eu confesso a você que a legislação trabalhista... especialmente das domésticas, aquilo foi baixado de uma forma meio assodada. O doutor aqui, ele sabe perfeitamente bem que é muito difícil cumprir o que está ali estabelecido e é muito difícil também para os funcionários. Então, realmente, como a pessoa está dentro da sua casa, a relação é mais pessoal ali, entendeu? E é ali que vai se resolver. Vai meio na informalidade, vai se resolvendo os problemas. Porque para seguir tudo, doutor, não é meio complicado, né? Mas precisa seguir. Eu sei. Que pese ser difícil, é por isso que existe o Lalabi, porque senão você vai ter problema na justiça, como a gente viu hoje na matéria do A Folha, o aumento de reclamação trabalhista após a PEC. Mas sem dúvida, mas isso vale para tudo. No Brasil é o seguinte, ao momento que você assinou a carteira de trabalho, você tem uma reclamação trabalhista. Advogado contestando advogado. Não é verdade? No momento em que você assina a carteira de trabalho, você tem uma reclamação trabalhista. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Qual é a dificuldade disso? Se isso vale para o escritório, não é isso? Vale para tudo. Não tem. Eu acho, viu, Tolier e doutor Afonso, o que deveria se pensar é esta relação amigável, pessoal, que existe entre a empregada, a servidora do lar e o dono ou empregador. É difícil uma senhora aposentada que mantém uma empregada ali como uma dama de companhia controlar tudo isso. Não é possível isso. Eu acho que teria que ter aí talvez um carnê único que você pagasse por mês, já viesse pronto o ano inteiro. Agora esse negócio de você extrair uma guia final do mês. Qual é a empresa que vive sem um contador? Nenhuma. Então ele tem que ter profissionais. A dona de casa é a mesma coisa. Mas aí o Lalabi faz isso. O Lalabi faz isso. Ótimo, que essa é uma grande oportunidade para o senhor, para a senhora que está nos assistindo e nos ouvindo, recorrer ao Lalabi, porque é complicado isso, cara. É muito fato, complicado. não é fácil mesmo. E as reclamações trabalhistas, elas se avolumaram e vão crescer cada dia mais, porque todo mundo se acha no direito. Sim. Na obrigação, ninguém se enquadra. Agora, no direito, eu tive um caso a semana passada, venceu a experiência, tivemos que rescindir o contrato. Ele estava 5 minutos fora do horário, ele disse, não vou assinar o contrato porque eu estou fora do expediente.
Mas seu contrato vai encerrar amanhã, estou encerrando hoje. Profissional. Profissional, malandro. Por isso que estava sendo demitido. Profissional. Exatamente, mas esse é um caso que vai parar na justiça. Por quê? Porque é o profissional que Ainda nós bem que a gente é sabemos que advogado, tem. entra mais um, não tem Mais problema, um, toca pra pô, frente, vamos embora. Maravilha, né? Então, acho que o que comigo tem... não tem esse problema, não pago advogado, então vamos em frente. Eu tenho medo de hospital. Tenho medo de hospital. De fora, em delegacia, não tem problema nenhum. Doutor Não tem Afonso, problema. como se acessa ao Lalabi? Como é o... Para conhecer é super fácil, né? Entra no site www.lalabi.com.br e do seu celular também você pode procurar nos aplicativos Lalabi, L-A-L-A-B-E-E. E baixa o aplicativo e tem acesso a tudo isso, cria a sua conta, ali você consegue de 1 a quantos empregados domésticos você tiver, você consegue fazer esse controle, recebe semanalmente por e-mail qual é a jornada que eles estão cumprindo, se estão fazendo certo, se não estão, recebe os avisos, tem que pagar o vale-transporte, tem que fazer o adiantamento. Posso fazer uma pergunta discreta? Deve. Custo disso, doutor? É muito barato. É muito barato, É mas muito barato. é mais um custo. Claro que a sua empresa tem que sim, mas sobreviver, claro. é muito barato. É algo em torno de mais ou menos de 15, 20 reais por empregado. Esses valores são acertados. Ótimo. Mas é bem... Quando a contratação... Isso, Posso exatamente. fazer uma pergunta? Por que esse nome da sua empresa? Porque Desde o começo eu estou curioso e eu não resisti. Deve ter uma razão. Pois é, a ideia foi exatamente sair fora da Lalabi, caixa. Lalabi. Para o senhor guardar Lalabi, guardar bem, porque eu gostei desse negócio. Não, tá vendo? Decorou. Então. Lalabi, a ideia foi mesmo sair fora da caixa, sair do convencional, do nome que todo mundo coloca, e é uma coisa diferenciada, um aplicativo novo e que único do mercado, que faz tudo como tem que ser feito, os cálculos corretos, porque os aplicativos que tem por aí não fazem os cálculos corretos com os reflexos, como deve ser. O Lalabi faz tudo isso. E a Lala é a assistente. Mais próximo aqui. A Lala é a nossa assistente que ajuda a dona de casa a fazer o cadastro. Então, quando você entrar no site, você vai conhecê-la. Quando você entrar, viu? Deixa comigo. Chegando em casa, Lalabi, você vai ver a Lala, vai te explicar direitinho como é que faz. Vou ficar com a Lala. Para ela lhe atender bem. Quero saber o perfil da Lala também, né? Não, é bonita a Lala, viu? Bonita. O sonho de transporte dos paulistanos, a expansão do metrô vai atrasar ainda mais. Olha, além da linha 4 amarela, cujas obras foram paralisadas, o metrô trabalha na revisão do cronograma de entrega das outras 6 linhas que estão em construção, que deverá atrasar novas inaugurações. A companhia acredita o atraso à crise que pode afetar a arrecadação e aos reflexos da Operação Lava Jato, que envolve 90% das construtoras que atuam nas obras. Ninguém daqui usa metrô, né? Eu até uso. É muito bom. Eu até uso, porque Afonso uma das formas fáceis de chegar ao fórum, por exemplo, pegando na Paulista ali, é uma melhor caminho. Muito mais rápido, não há dúvida nenhuma. Mas é por fora, né? Mas o metrô de Caracas está... O metrô de Caracas não... Agora, esse foi bom você tocar nesse assunto. Você pode tocar nesse assunto, é interessante, porque a cidade do México começou ao mesmo tempo que o Brasil, fazendo metrô. E lá tem 10 vezes mais quilômetros já realizados. E olha, e lá não é um país que a gente pode dizer que é bem assim estruturado eticamente. Né? Eu citei Caracas porque o BNDES emprestou um dinheirinho. Mas esse problema do BNDES emprestando dinheiro para países desse tipo bolivariano, isso aí tem que ser investigado. Aliás, podia abrir um lava-lava, né? Sei lá, para dar uma investigada no BNDES. Seria muito interessante. Eu tenho uma coisa que eu gostaria muito de assistir. E outra coisa, uma única reserva de mercado que existe no Brasil são as empreiteiras. Meu Deus do céu, sem as empreiteiras o Brasil não anda. Não é verdade. Chama as empreiteiras internacionais. Os chineses estão prontos para chegar, os americanos estão prontos para chegar. Essa reserva de mercado entre o OAS, Camargo Correia, não sei mais o quê, que existe há séculos. Há séculos. Isso tem que ser rompido. Chegou a hora, é a oportunidade. Não sei por que estão esperando. Doutor Afonso, a Prefeitura de São Paulo negocia com o governo federal autorização para emitir carteira de trabalho a estrangeiros. Estamos falando aqui das domésticas, a PEC das domésticas, a Prefeitura vai adiante. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, a demora para tirar o documento é um dos principais problemas que envolve os imigrantes da cidade. Se a emissão for agilizada, diminuirá a permanência dos imigrantes em abrigos, a exposição, a exploração de mão de obra e tudo mais. A Prefeitura está preocupada exatamente com o abrigo, com a exploração.
O que precisa se verificar primeiro é a legalidade desses imigrantes aqui no Brasil, como é que estão, como é que não estão, né? E a emissão, isso já acontece há um bom tempo, já vem acontecendo, só que agora a morosidade disso é que está sendo estudada, para ser um pouquinho mais rápido. Elcir, que é funcionário público da Moca, algumas perguntas. Doutor Rolo, o Elcir pergunta como foi possível o cartel dos trens e metrôs tivesse agido de 94 a 2004 e ninguém do governo do estado de São Paulo tenha percebido alguma coisa. Problema sério de... Mais próximo ao microfone, por favor, doutor. Problema sério de falta de visão, né? Quer dizer, a pessoa não enxerga nada. Estão roubando na frente deles e eles não se dão ao trabalho de verificar a coisa devidamente. Começou em 94 essa situação de metrô, de trens novos. E há outro tipo de produto e serviço que começa há mais tempo, e eles vão pondo a mão na frente dos olhos para não enxergar o que está acontecendo. O Brasil vive uma crise ética fabulosa, vamos falar a verdade. Essa história de que não quis enxergar, doutor Rolo, com todo respeito, eu não acredito. Ele enxergou mesmo. Eu estou falando que não quis enxergar. Eu acho não que não é assim, não. Essas empreiteiras, essas empreiteiras, era para enxergar e não enxergar. Essas empreiteiras, pelo que ficou estabelecido na Lava Jato, custa crer que tenham agido de outro modo em outras obras do Brasil inteiro. Tem que ser investigado tudo, porque não podemos conviver com esse nível de corrupção. Não é possível. O crescimento dessas empresas... Não é possível. Se você levantar, não é possível, com lucros reais. Não é real. Não é real, não é possível. Agora, o detalhe, viu, doutor Rolo e Zancopé e colegas da mesa, eu vejo que no Brasil, o nosso dirigente político, ele não está preocupado na administração e nem na próxima geração. Ele está preocupado com a próxima reeleição. Esse é o grande problema nosso que tem que ser mudado. Talvez acabar com o problema de reeleição, talvez fosse uma solução. Agora, se você faz um bom trabalho, você será reeleito. Mas o dirigente atual do governo, em qualquer nível, vereança, deputado, Assembleia, Câmara Federal, Senado, todo mundo está preocupado com a próxima eleição. Mas veja, eleição com o presidente no cargo, na verdade, a reeleição é um recall. Só perde quem é muito ruim. Quem foi muito ruim. É o caso da Marta Suplicy, por exemplo, em São Paulo, que perdeu. Perfeito. Porque você com a caneta na mão, no cargo, isso aí difícil. é achar que nós somos o quê? Menosprezar a nossa inteligência. Somos suíços. Menosprezar a inteligência de todo mundo. Me dá uma caneta e o doutor Rolo, com o meu advogado, nós vamos em frente. Acabou. Aí é fácil, Tioli. Mas você tem que estar bem assessorado, Jacopé. Janira, ela é professora. Por que será que a oposição quis uma CPI da Petrobras para não investigar os 8 anos do Fernando Henrique na Petrobras? 8 anos de governo. Comigo? Eu vou dizer para você, eu acho que tem que investigar tudo. Tem que investigar tudo. O problema é que essa CPI da Petrobras começou em cima da Operação Lava Jato, onde está dito por todo mundo que iniciou-se um processo sistêmico de corrupção. Que havia corrupção dentro do governo do Fernando Henrique, evidentemente, como há em todos os governos. Compete ao governante, abrir o processo, a sindicância, etc. O problema é que, a partir de 2004, segundo consta das delações premiadas, que precisam ser confirmadas, houve uma institucionalização do roubo. Agora, eu não defendo não investigar nada. O cartel aqui em São Paulo, do metrô, tem que ser investigado também. Não tem dúvida nenhuma. Nós temos que acabar com esse negócio, essa corrupção, isso é péssimo. Isso é péssimo do ponto de vista das futuras gerações. Nós estamos criando uma sociedade completamente fora do eixo. Porque eu estou assistindo na CPI, o cidadão falando, eu recebi propina, eu botei propina, eu passei a propina. O que é isso, meu? Tioli, o cara se propôs a devolver 100 milhões. Mas o cara é gerente! 100 milhões de dólares, ô Zancopé! Zancopé, 100 milhões de dólares, ele é gerente! Eu pergunto ao senhor que é inteligente, a senhora que é inteligente, eu pergunto ao senhor e a senhora que é inteligente, se um gerente está disposto a devolver 200 milhões de dólares, quanto terá sido? Mas o importante aí, Tioli, é que a presidência da República desconhece. Não viu nada. Afonso Jaime do Jardim Bonfilioli.
é interessante para os patrões terceirizarem uma empregada doméstica? Bom, hoje tem algumas empresas que fornecem esse tipo de serviço, que é a terceirização da empregada doméstica. Eu não entendo que seja tão interessante, porque você não conhece a pessoa que você está colocando dentro da sua casa, a responsabilidade dessa empresa, precisa ver a idoneidade dessa empresa. E também é trocar 6 por meia dúzia. Pois viu, é, né? amigo? E é a mesma coisa que pegar a diarista, né? Não vou ter mais a minha empregada, mas vou ter a 6 por diarista. meia dúzia. Essa terceirização, Piorado. terceirização. Ricardo Menezes é publicitário. É importante lembrar que esse que está prestando depoimento na CPI da Petrobras em Brasília foi o mesmo que também, em depoimento, afirmou que a corrupção já vinha desde 98, governo do Fernando Não, Henrique. ele falou, isso eu assisti. Ele falou que ele começou a receber propina, ele pessoalmente, a partir de 98. E que institucionalizou a partir de 2004. Isso foi o que ele falou na delação premiada e confirmou na CPI hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá. Então, isso eu assisti. Veja, meu caro, eu não tenho nenhum problema de investigar todo mundo, não. Tem que investigar o cartel de metrô, tem que investigar, é necessário investigar o governo do Fernando Henrique. Transposição do Rio São Francisco. Transposição do Rio São Francisco. O foi que orçado? aconteceu com aquilo? Foi orçado em 8 bilhões, já está em 16, não fizeram um terço da obra. Aquela refinaria Arthur Lima, o que aconteceu com aquilo? De projeto gastou no Pernambuco. Meu amigo, não dá. Geraldinho, aposentado da Santa Cruz, doutor Rolo, a compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique também pode ser considerado um dos maiores escândalos políticos financeiros do Brasil? A compra de votos para fazer a reeleição foi um escândalo de grande tamanho. Agora, eu acho que, por maior que tenha sido e foi, envolveu gente que já morreu, inclusive, Sérgio Guerra, etc., não consegue atingir o nível de roubalheira que aconteceu com o Petrolão. Não, e outra coisa, não houve procedimentos do MP, do Ministério Público, tudo mais, etc., para apurar isso, não. Que era todo mundo MP também. Bom, né? a verdade é essa. Doutor Misael Vera, ela é advogada em Guarulhos. O governador do Paraná, que também é do PSDB, não está cumprindo promessas de campanha, lembrando que aquele estado está em processo de insolvência. O governador também merece passar por um processo de impeachment? Claro que merece. E outra coisa, não se iluda que o governador de São Paulo foi reeleito, assim como o do Paraná foi eleito. Não foi por predileção do povo, por gosto do povo. Foi por rejeição ao PT. Né? O senhor Geraldo Alckmin não conta aí louros, não colha louros, porque o que votou-se em São Paulo foi contra o PT. Não quer o PT, votou e, infelizmente, ele foi reeleito como foi reeleito no Paraná. É um homem de sorte. É um homem de sorte. Como o Lula, né? Misael Wilson, da Vila Carrão, falta água em São Paulo e a culpa é do prefeito? Não entendi sua colocação, sua defesa tão acirrada. Não é isso, Wilson. O problema é que nossos governantes esquecem das próximas gerações. Daí, eu, por exemplo, na minha empresa, em 1997, eu coloquei reservatórios para coletar água da chuva, ou para colher água da chuva. Isso em 1997. Eu tenho 26 mil litros de água de chuva que eu ligo direto nas instalações sanitárias. Agora, no meu prédio, que eu sou síndico, fiz um poço artesiano e também fiz caixa coletora para jardim, para garagem, etc, etc. O governo Isso chama-se gestão. Gestão. O governo não tem gestão. A última obra que nós fizemos foi no governo do Dr. Paulo Maluf, queiramos ou não falar. Depois não se fez mais nada. Como é que uma população que cresce dia a dia, que dobra praticamente a cada 5 anos, 10 anos, não tem obra de infraestrutura? Veja o que sofre, não estamos falando aqui da água, não. Veja o que sofre o infeliz do lavrador, que é quem sustenta esse país com a conta, né? Porque ele produz, o agrobusiness é uma das coisas que mais produz para esse país. Ele anda 200, 300 quilômetros numa estrada de terra porque não tem asfalto da propriedade dele. Quando ele chega no Porto Santo, ele fica 3 dias para embarcar o produto dele. Isso que é uma coisa pior do que isso. Nós estamos falando de água, mas tudo nesse país acabou, cara. Você está falando dirigentes... 200 quilômetros, você é gentil. A soja que vem de Goiás, do Mato Grosso. Mato Grosso, principalmente. Mas o grotesco e o que nos deixa irritados é o cidadão ficar 3 dias com a sua carreta parado no Porto. Olha, o que me deixa irritado é eu assistir o cidadão nos postos de saúde.
Pior ainda. Isso é que me deixa Mas o irritado. pior de tudo isso é o Isso Fausto Camunha me que deixa nos dá muito esse espaço irritado. aqui. Me Ele é deixa que é o muito culpado disso. Selma da Ele Vila é que é o Ré. culpado. Uma lembrança, o último governador que fez uma obra para expandir o serviço de água em São Paulo foi então o governador Paulo Maluf, já que o sistema Cantareira foi do governo dele. E fez ontem uma defesa, dizendo, tá vendo como eu sou honesto? Não estou incluído na lista. Lava Jato. Falou isso, falou aí, isso. Não, tá ele certo não acreditou muito na lista. Ele Mas disse, essa lista sem meu nome não é. está muito certo. Essa lista está furada. Doutor Mas Tiolier. justiça tem que ser feita. Ele fez em São Paulo, no Tem, mesmo isso é período verdade. do governo, 486 quilômetros de ruas e viadutos. É o Ademar de Barros do Ah. passado. Ai, que saudades da UDN. Doutor Tiolier, agradeço a tua gentileza de ter participado mais uma vez do nosso Gente que Fala. Olha, o prazer foi todo meu, especialmente com uma bancada tão preparada e tudo mais, etc. O Afonso, eu estava querendo lembrar o Lalabi. O Afonso e a sua plataforma foi realmente uma parte muito interessante do programa e acho que o telespectador tem que pensar nisso, dar uma cutucada lá para dar uma olhada. Aos demais participantes já é sucesso. Afonso Paciléu, explica para a gente, mais uma vez, relembra como acessa o Lalabi. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês, foi um prazer participar e obrigado pela oportunidade de trazer a todos o Lalabi, www.lalabi.com.br, a sua plataforma digital para que você consiga gerenciar os seus empregados domésticos de uma maneira super, mas super fácil mesmo. É prático, rápido e totalmente explicativo. A Lala vai estar no site, você deve conhecê-la. Um abraço, doutor Afonso Um abraço. Paciléu. Doutor Alberto Rolo, agradeço a gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Agora que aprendeu o caminho desse novo endereço, por favor. Sem dúvida. É bem mais próximo aqui, É bem onde mais estamos. próximo, sem dúvida. Onde estamos aqui, onde estamos lá. Somos dúvida. vizinhos, é uma maravilha. A gente se comunica pela janela. Do Gente que Fala. Pode ser. Mas então eu agradeço o convite, o fato de estar aqui com vocês. Os companheiros de mesa são todos amigos, conhecidos. Você é de longa data. Quando tiver oportunidade, gostaria de estar aqui novamente. Será um prazer. Doutor Misael Antônio de Souza, o filho orgulho de Ribeira do Pombal. Muito obrigado. Grato, um abraço. É isso aí. Eu quero agradecer a todos, parceiros da mesa, especialmente ao nosso mestre Fausto Camunha, a Zenilda Salvati, que sempre nos convida, e diria que não é um convite, é uma intimação. Quando intimarem, estarei aqui, eu serei um soldado prestes, estou pronto a servi-los. Gente Obrigado. que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.